for solicitado. Aos Gálatas, ou Galutiá, capítulo 3. A todos os tolos da Galácia. O Áquil às vezes chama de gnóbis, e alguém diz, onde é que está na Bíblia isso? Paulo era um pouquinho mais grave que eu ainda, mais ácido que eu nas suas palavras. A todos os tolos da Galácia. E sabe quem são os tolos aqui? São os Bíblias. Por que o Áquil chama de Bíblias? Isso aí é ironia, isso aí não é amor, não. Pois bem, o homem do amor, 1 Coríntios 13, o autor de 1 Coríntios 13, está dizendo, vocês, Bíblias, são tolos. Ah, se todo que se diz cristão conhecesse esse capítulo. A todos os tolos da Galácia. Quem os hipnotizou? Aí na sua Bíblia está traduzido errado para enfeitiçou, alienou. Olha, é quem os hipnotizou? Quem cegou vocês? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, os olhos de vocês viram, diferente de nós hoje que não vimos fisicamente, mas os olhos deles, muitos dos que habitavam na Galácia, viram, mesmo sendo Ásia, eles viram, eles souberam. Muitos estavam lá no dia em que Jesus foi crucificado, viram, testemunharam, souberam. Foi naquela geração. E agora estavam cegados, alienados, hipnotizados. Gostaria de saber apenas uma coisa, diz Paulo. Foi pela obediência à Bíblia que vocês receberam o Espírito de Cristo, ou por confiar na verdade que conheceram? Olha isso. Está aí, na sua Bíblia. Foi pela obediência à Bíblia que vocês receberam o Espírito de Cristo, ou por confiar na verdade, acreditar, crer? É pela fé ou pela obediência? Quando aparece na sua Bíblia obras da lei, é uma tradução que você nunca vai entender. Está falando em obediência à Bíblia. Escreva aí agora sim, participe do chat. Obras da lei é igual obediência à Bíblia. Que muitos vão dizer a palavra de Deus. Será que vocês são tão tolos que depois de terem recebido o Espírito de Cristo, agora desprezam esse Espírito que receberam, querendo se santificar através da religião e da obediência de dogmas da Bíblia? Quanta tolice! Veja que ao contrário do que dizem misticamente, que uma vez que recebeu o Espírito Santo, pronto. Olha o que estava acontecendo no mundo. Em Corinto, entre os coríntios, em Roma, entre os romanos, que nós já vimos Corintiá, Romiá e agora Galutiá, na Galácia também a mesma coisa. Naquela geração, não fazia muito tempo, eles já estavam se apostatando, isto é, se afastando, dando as costas para o original, para a verdade original. Imagina hoje. Quer dizer, começaram muito bem,
Mas estão sendo tão tolos. Por que Paulo chama eles de tolos? Porque como é que pode alguém que recebeu a graça de Deus querer pagar depois? Como que alguém recebeu o direito de não ter que seguir dogmas, querer continuar servindo dogmas? Como que alguém recebeu através da cruz de Cristo um presente, um dom inefável de não precisar mais seguir a Bíblia, a primeira Bíblia, o dogmatismo, o ritualismo, o cerimonialismo, as liturgias, não precisar mais nem dizimar, nem ofertar. As nossas responsabilidades são outras agora, são aquelas as quais todo ser humano deve ter, e não as vãs utilidades de um povo 1500 anos antes de Cristo, dentro de um contexto cultural, social, geográfico. Olha a situação. Você consegue enxergar isso? Não é para chamar de tolo mesmo? Se você recebe o direito do perdão de uma dívida e você mesmo assim ainda quer pagar, você não precisa mais de religião, mas eu quero religião. A minha carne está dizendo que se eu não tiver religião, eu sou muito fraquinho, muito pecador, o meu passado foi terrível, fiz muita coisa terrível, eu preciso de uma igreja bem terrível para eu poder andar na linha. Não é tolice isso? Não é alienação? Iluminare. É lamentável, mas em muitas traduções você vai encontrar aqui a expressão terminar na carne. Começa no espírito e termina na carne, com o intuito de esconder a Bíblia em questão. Que lamentável. Pega a tua Bíblia aí. Muitas vão dizer assim, carne. Aí você vai na enciclopédia bíblica, nas análises de códex, dos originais, só para teólogo, se não é todo teólogo, vai nos melhores enciclopédias, aí você vai ver, está dito lá, aqui escreveram carne, mas na verdade, não é de carne que está sendo dito, está sendo falado de lei, de Torá, de primeira Bíblia, de judaísmo. E o cristianismo é a extensão do judaísmo. Paulo continua. Estou começando a ver que foi inútil todo o sofrimento que Cristo, eu e vocês passamos. Todo cristão sofre. Cristo, vocês sabem, dispensa comentários. Paulo enumerou nas 3 cartas que vimos quanto de sofrimento ele passou. O quanto ele sofria para preservar a verdade. E aí ele diz, será que tudo isso foi inútil? Aí ele diz, além do sofrimento, todos os sinais que aconteceram para que vocês confiassem na verdade. Imagina, sofremos, vimos coisas extraordinárias, e do que adiantou? Você está vendo que Paulo está agindo como Moisés no deserto? Sofrer, ver coisas extraordinárias e tornar tudo isso em vão. É o que acontece com o cristianismo hoje. Vê coisas extraordinárias, viu coisas extraordinárias, seja do passado ou do presente. Sofreram para poder chegar onde chegaram. A Igreja Católica teve que derramar muito sangue, e muito sangue de católicos foi derramado para que puderem ter a riqueza e a ostentação que possuem hoje. O protestantismo, os evangélicos, os pentecostais, neopentecostais, para poderem se consolidar hoje como são consolidados, e para estarem no estado de inércia, apatia e apostasia que estão hoje, tiveram que derramar muito sangue, e muito sangue foi derramado deles, muitos templos apedrejados, muitos cristãos perseguidos, muitas vezes difamados,
quanto que sofreram para se consolidar como Laodiceia, para se consolidar como Corinto. Uma igreja apostatada. Tem o nome de Cristo, mas não conhecem Cristo. Aí Paulo diz: todos os sinais que aconteceram para que vocês confiassem na verdade, aconteceram porque vocês seguem a Bíblia ou pela fé na verdade? Toda hora vem gente dizer para mim: mas Áquel, e se não fosse a igreja, e se não fosse os templos, e se não fossem as Bíblias, e se não fosse Israel, e se não fosse a frente parlamentar evangélica, e se não fosse a bancada da Bíblia e da bala, ai de nós, o que seria de nós? Tolos. Desde que o mundo é mundo, não precisa ser cristão religioso para ser conservador. Ateus são conservadores, muitos agnósticos são conservadores. Metade do mundo é filho de Abel, metade do mundo é filho de Caim. Um mundo sem templo, um mundo sem Bíblia, seria um mundo inormal e igual como é o mundo dos índios, que não tem Bíblia, que muitas vezes em muitas comunidades indígenas não tem templo, mas tem justiça e injustiça, metade, meio a meio, porque é a dualidade. Então não fala tolice. Esse é o grande problema. Em nome de Deus vamos tomar o poder, em nome de Deus vamos governar, em nome de Deus vamos santificar as pessoas, santificar a sociedade. Isso é errado. O nosso reino é de cima. Aí ele está dizendo aqui: os sinais aconteceram pela fé ou pela Bíblia? Aí ele diz, provando: Abraão recebeu a justiça através da fé, e não por meio de uma Bíblia. Olha isso! Estejamos certos que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque todo judeu, nos dias de Jesus, e aqui, quantos anos se passaram? 2 décadas. Eles ainda estavam batendo a mão no peito com ego, com o diabo e dizendo: quem tem Bíblia, quem tem religião, quem vai na sinagoga, quem serve a Deus na casa de Deus, quem dá dízimo, quem oferta, quem obedece o sacerdote, quem obedece o rabino, quem é religioso, esse é filho de Abraão. E aí Paulo refuta dizendo: estejam certos de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Bíblia que o Criador justificaria os pagãos pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: os pagãos precisariam ser alcançados, não é? Eu falei em Brasília de um jeito muito mais profundo com o quadro, em uma das aulas, sobre as 72 nações, Gênesis 10, 11. Percebe-se aqui, por exemplo, pelo comentário do nosso querido LS Pastor, o quanto que as pessoas têm dificuldade de entender a graça. A mim só me restam 2 caminhos: arrancar todos os cabelos para lhes responder, ou deixá-los onde estão e eles embranquecerão, e com muita mansidão e paciência, mesmo eles embranquecendo, eu os responderei. Porque é tão difícil entender a graça. Disse a Abraão: através de ti todas as nações serão alcançadas.
Você está entendendo que é todas as nações? Escreva aí, todas as nações, e não só Israel. Todas as religiões, todas as pessoas, e não só tua igreja, e não só tua visão de mundo, tua interpretação medíocre, pobre, exclusivista. Assim, os que são da fé são alcançados juntamente com Abraão, homem de fé, homem da fé. Agora, os que ainda insistem em se justificar pela religião ou por uma Bíblia, ainda estão na maldição da primeira Bíblia, porque a primeira Bíblia é maldição e morte, porque está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas na Bíblia. Está na Bíblia. Maldito todo aquele que não obedecer à Bíblia. Por quê? Porque quem está debaixo da tutela, tutorado pela primeira Bíblia, tem que obedecer toda ela. Você recebeu o dom, o presente, a graça de não ter que passar por isso, porque é impossível passar por isso, e mesmo assim você quer passar por isso, e quer se justificar, e quer chegar lá com os próprios méritos. Você está enganado. A religião é autojustificativa, e toda pessoa que vive a autojustificação vive de auto, vive de ego, vive de diabo. Aí Paulo diz: portanto, quem ainda revive a primeira Bíblia, a lei, nunca será justificado. Aí vem um grande clichê gospel que todos conhecem: o justo viverá da fé. Pela lei ninguém será justificado. Pela lei ninguém será justificado, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Agora veja o original. Veja o original. Pela lei nunca ninguém será justificado, pois o justo só terá vida eterna. Está falando de vida eterna, está falando de imortalidade, está falando de transmutação, está falando de ressurreição. Só terá vida eterna através da fé. Fé e não Bíblia. Eu queria que você escrevesse isso. Fé e não Bíblia. Fé e não Bíblia. Sabe o que é isso? Eu vou dizer para você o que é isso. Olhe bem aqui, eu vou me aproximar da câmera. Olha aqui, escute aqui. Onde tem graça não tem Bíblia. Onde tem graça não tem religião. E o que Paulo está dizendo aqui é: onde tem fé não tem Bíblia. Se você se reunir num grupo que diz que tem fé e que tem graça, mas tem dogmatismo, religião, religiosidade para chegar em algum lugar, salvação, arrebatamento, reino, céu, seja qual for a explicação, interpretação, metáfora, é mentira. Por quê? Porque graça e fé são contraposição, são dualidade, ambiguidade de religião e lei, de religião e Bíblia. Não há como ter um compêndio, uma compilação de livros com regras para que você viva ou está na Bíblia achando que você precisa disso para chegar lá. Você não vai chegar lá. A base da Bíblia não é a fé. Está aí na tua Bíblia. É Galatas 3. É Gálatas capítulo 3. Está aí. A base da Bíblia não é a fé. Pelo contrário, revelare, a fé não está na primeira Bíblia. Todos que estão debaixo do judaísmo da Bíblia estão sem a... Nós estivemos no encontro de Brasília e foi no domingo ou na segunda, me ajudem aí quem estava na casa do Jair e da Luísa, quando nós lemos Deuteronômio 28, Ezequiel 8, Levítico 16, mas principalmente Deuteronômio 28. Peça para o teu pastor pregar Deuteronômio 28. Né, Tiago, Karine? Pede aí para o teu pastor pregar Deuteronômio 28. Para o padre.
trazer um sermão sobre Deuteronômio 28, mas não é o começo não, é todo ele. Eu duvido um crente, um cristão que leia Deuteronômio 28 inteiro e continue desacreditando da dualidade. Eu duvido alguém que leia Deuteronômio 28 inteiro e não entenda o que eu ensino sobre dualidade, sobre Deus ser terrível, sobre o Cristo original ser bem diferente desse pregado pelo sistema religioso. Paulo continua. Ele se fez maldito para que todos os pagãos pudessem receber a fé e o seu espírito. Por que ele morreu? Porque se ele não morresse, só os judeus conseguiriam chegar lá. E não são todos, metade deles. Ele se fez maldito para abrir a porta para todos os seres humanos, todas as criaturas. E mais do que isso, a Babilônia espiritual, que não é a Igreja Católica, mas o judaísmo, chegará por último, depois do recrivo, depois da reologramação, como eu já revelei aqui pelos originais e revelei em Brasília e vou revelar de novo. Os primeiros chegarão. Você pode escrever isso milhares de vezes? Chegarão, 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 chegarão. Eles vão chegar lá, mas eles vão chegar por último. Os primeiros chegarão chegarão. Se chegarão, é porque eles vão passar pelo recrivo, pela reologramação. Eles vão ter que passar pelo fogo do inferno e chegarão, e chegarão. Todos os religiosos que dizem Senhor, Senhor, darão com a cara na porta, mas chegarão, chegarão, chegarão. Ele se fez maldito para que todos possam receber a fé e o seu espírito. Fraternidade, alunos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Cito agora Gênesis 22, 17 e 18. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Veja que não é plural, é singular. O descendente. Eu quero que todos vocês escrevam agora nos cadernos. Escrevam o descendente e não descendentes. É o que Paulo está dizendo aqui, Galutiá capítulo 3. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, a semente da mulher. Cristo, ele é o descendente e não seus descendentes no plural. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham que a salvação vem por vocês, os descendentes, mas não está escrito no plural, está escrito singular. É o descendente, é a semente, é a serpente levantada no deserto, é Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, o Espírito encarnado, ele. E se ele morreu por todos, todos que morreram com ele serão salvos. E vocês que dizem somos filhos de Abraão no plural, somos descendentes, vão chegar por último. Você entendeu? Ora, a Bíblia só veio 430 anos depois.
Adão até Abraão, 2000 anos. Abraão até Moisés, quase 500 anos. Moisés até Jesus, quase 1500 anos. Por isso Paulo diz, a Bíblia só veio 430 anos depois. Não pode anular a promessa da fé e do amor que é a graça para todos. Se a Bíblia veio depois, se a promessa veio antes, se a fé, o amor e a graça vieram antes, e a Bíblia veio depois, a Bíblia não tem poder de anular a promessa. Grande revelare, que revelare de Paulo, vejam, antes mesmo da primeira Bíblia, do Velho Testamento, antes da lei Torá, nós já tínhamos graça, assim como os pagãos vieram antes de Israel, a graça veio antes da lei, e isso prova que as Bíblias sagradas dogmáticas não fazem parte do plano original definitivo do Criador, mas sim o amor, seu plano original desde sempre. Na prática, ao entender a profundeza disso, não existe Novo Testamento, como dizemos, mas sim, na verdade, o Novo Testamento é a volta da fé e a graça de Abraão, a volta da fé que é o cumprimento da promessa feita a Abraão, a volta da fé que é a graça, a promessa feita a Abraão. Hoje, teólogos mentem dizendo que o dízimo vem antes da lei, ou ainda mais grave, mentem dizendo que a lei precisa ter graça e a graça precisa ter lei. Mentirosos, falsos, hipócritas, desonestos, vocês todos vão perecer pelo fogo, porque a carta de Paulo aos Gálatas é cristalina. Como pode o amor ter ódio, ou como pode a morte ter vida? A graça é dualidade da lei, da Bíblia. Com lei não existe graça. Onde existe uma Bíblia, onde existe dogmatismo, onde existe religião, onde existe tradição, não tem graça, não tem fé, não tem justiça e não tem amor. Paulo continua, se o reino que é nossa herança depender de obedecer à Bíblia, então toda a promessa feita a Abraão é inútil. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha a profundidade desses textos. Ame-os e você encontrará a verdade. Ame-os e você encontrará a vida. O reino foi nos dado gratuitamente através de uma promessa feita a Abraão e não através da Bíblia, que foi escrita 430 anos depois. Mas então por que foi feita a Bíblia? Por que será que ela foi feita? E aí Paulo vai responder, ela só foi feita porque o homem é pecador. Ela foi feita para corrigir o homem, até que viesse o descendente. Ela foi feita para corrigir o homem, até que viesse o descendente, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da promessa. A Bíblia foi feita e divulgada através dos Espíritos do Criador, necessitando de um mediador humano, Moisés. Tanto a promessa feita a Abraão, como a promessa cumprida que é Jesus Cristo como mediador do homem, através do seu Espírito, são relações diretas do Criador com o homem, sem precisar de mediadores humanas
e bíblias humanas. Vocês entenderam? Por isso que Paulo chama eles de tolos. Como pode alguém desprezar um relacionamento direto, trocando por um relacionamento indireto, precisando de mediadores, de Moisés, de sacerdotalismo, de Bíblias sagradas, de templos, de ceias, de rituais, de batismos, de eucaristias, de obediências dogmáticas, litúrgicas, cerimoniais, ritualísticas. Eu preciso cumprir tudo isso para chegar lá. Como podem substituir o plano original, a graça de Deus, que é um plano perfeito de relação direta, sem precisar de mediadores humanos e bíblias humanas, escolhendo mediadores. Então a Bíblia opõe-se às promessas do Criador? O legalista vai perguntar. E ele responde: de maneira nenhuma. Se a Bíblia conseguisse conceder vida eterna, ai, 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 ai e ai, suas palavras são vida eterna, alguém vai dizer, daqueles que vivem de textos isolados, daqueles que dizem o que os outros dizem sobre a Bíblia e não o que a Bíblia diz, amando-a, respeitando-a, contexto, texto todo. Ei, quais são as palavras de Jesus? As palavras de Jesus não são Bíblia, porque Jesus não veio para fazer uma nova Bíblia. Jesus nem andava com Bíblia. Jesus veio para ser a Bíblia, para cumprir a Bíblia. Jesus é a própria palavra. Aí Paulo diz: se a Bíblia conseguisse conceder vida eterna, a justiça viria da própria Bíblia, sem precisar da vinda de Cristo. Você está ouvindo isso? Enquanto eu falo a verdade, Marcos Baroco, muito bem-vindo. Mas Marcos, a minha voz está chegando aí? A minha voz consegue chegar no seu coração? O que está acontecendo, meu irmão? Estou há 30 minutos aqui falando uma verdade que pode mudar a sua história e a sua vida, e você me pergunta se você tem que seguir os 10 mandamentos. Se a Bíblia conseguisse conceder vida eterna, a justiça viria da própria Bíblia, sem precisar da vinda de Cristo. Eu quero que todos escrevam assim. Escreva aí, meu caro Marcos, todos vocês escrevam assim. Se a Bíblia salvasse, então Jesus não precisaria ter vindo. Essa visão errada sobre a Bíblia, sobre a religião, é tudo culpa do ego e da extensão do judaísmo chamada cristianismo. Eu queria muito que você lesse esse texto que está na sua tela. Leia. Mas a Bíblia colocou toda a humanidade dentro de uma prisão. Olha o original. Assim, agora, a fé que é o cumprimento da promessa, Jesus Cristo, pode ser de qualquer homem que acreditar. Qualquer homem. Qualquer homem. Lúcia Gonçalves, você acha que Paulo não sabia que a Bíblia era inspirada? A senhora sabia que esse texto que a senhora está falando é do próprio autor de Gálatas 3? Como é que Paulo diz que a Bíblia é inspirada e logo em seguida ele diz
que a Bíblia é inútil mediante a fé. A senhora não está conseguindo interpretar. Bem-vinda, mas sente, colhe todos os graus até que seus olhos se abram. Às vezes pode demorar, mas quando seus olhos se abrirem. Quando seus olhos se abrirem. Agora é fé. Poucos cristãos sabem o que é fé. Onde estão aqueles que me assistem agora e que sabem o que é fé? É o cumprimento da promessa, é o próprio Jesus Cristo. Antes da fé vir ao mundo, todos nós estávamos presos pela Bíblia, encarcerados por ela, até que a fé nos foi revelada. A Bíblia serviu de ajuda, a religião serviu de tutor temporário, de professor temporário, até que Jesus chegasse. E agora que Jesus já chegou, somos todos nós justificados somente através da fé. Eu vou ler de novo a Bíblia. A religião, a tua igreja, a tua denominação só serviu como um professor temporário. O judaísmo, tudo que você conhece de Bíblia, de Velho Testamento, só serviu como um professor temporário, um tutor, um mentor passageiro, até que Jesus chegasse. E agora que ele chegou, nós só somos justificados através da fé. Agora é através da fé. Agora, porém, tendo a fé já se manifestada ao mundo, Jesus Cristo, não estamos mais sob o controle da Bíblia e da religião. Não estamos mais sob o controle do sistema religioso judaico. Não estamos mais debaixo do judaísmo. Todos que confiam em Jesus Cristo são filhos do Criador, pois nasceram de novo e agora são cristãos, pois são como Cristo. Portanto, não há mais judeu, pagão, escravo, livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E todos que são cristãos originais são descendência de Abraão e herdeiros do reino e da vida eterna. Não precisam mais da religião e da Bíblia para serem herdeiros da promessa. Não precisam mais. Não precisam mais. Não precisam mais para serem herdeiros da promessa. Essa sempre foi a promessa, o plano original. Aqui encerra Galutiá capítulo 3. Minha caríssima Helena Tomé, o rapaz que chegou vai ser amado e abraçado. Não se preocupe. Há muita tolice no mundo. Paulo já começa a Galutiá 3 dizendo: tolos, porque trocam a graça pela Bíblia, a graça pela religião.
E aí você diz, tolos é uma palavra muito pesada. Sabe o que eu disse dentro do carro ontem em viagem? Sabe o que eu disse em Brasília? Eu vou encerrar com essa frase. Teve um pastor em Brasília que ele disse, olha, a partir de hoje não prego mais dízimo, não prego mais templo, eu preguei errado. 30 anos. E o povo se voltou contra ele. Faça silêncio. Se o Papa Francisco I dissesse hoje que todo o cristianismo é extensão do judaísmo, se ele começasse a ensinar a verdade como eu ensino, sabe o que ia acontecer? Você sabe o que iria acontecer? 1 bilhão de católicos diriam que ele está louco, que ele precisa de ajuda, pediriam um afastamento dele imediatamente e pediriam um novo Papa imediatamente. Se hoje o Marco Feliciano Malafaia, o Marco Feliciano que está fazendo vídeos agora contra o sistema, claro que são seus primeiros passos para acordar e enxergar. Se eles dissessem as verdades que eu digo hoje, o próprio povo deles clamaria por Barrabás. O próprio povo deles os expulsaria. E os chamaria de endemoninhados, de satanistas, de hereges. O próprio povo. Só quem quer a verdade a encontra. Só quem quer a verdade a encontra. É isso que vocês têm em comum, vocês que chegaram aqui. O povo prefere a mentira. E é por isso que Paulo diz, tolos. Amanhã, Galúcia, capítulos 4, 5 e 6. Vamos terminar amanhã essa carta. Vai ser transformador. Os vídeos do Encontro de Brasília eu vou postando aos poucos. Que saudade de vocês. Que coisa boa. Vem aí o Encontro em São Paulo. Vem aí a Pousada X. Vem aí o Café X. Se mude para cá. Nos ajude. Vamos trabalhar. Saiam da inércia. Boa noite. Saiba, 15 milhões de desigrejados no Brasil. Junte-se a nós nessa manifestação histórica até o Congresso Nacional. O Brasil não pode ser paraíso fiscal das igrejas. Conheça o trabalho do Christus original, da Bíblia original Codex, que não é o Christus de Constantino, nem de Lutero, nem de Calvino, nem de Seymour, nem de Berg, nem de Zwingli, nem de Macedo, nem de Malafaia, nem do Marco Feliciano. 180 parlamentares, a frente evangélica cresceu. Nós tivemos o mensalinho, o mensalão, o petrolão, e vem agora, vamos vaticinar Jairo, Jackson,
o gospelão. Qual será o nome que o Ministério Público vai dar, que a Polícia Federal vai dar? Podemos adiantar. Gospelão. Gospelão. Coloca o Ministério Público nas igrejas para ver o que dá. Aqui em Brasília chegaram até a orar pela propina. Arcebispo que desviou 2 milhões de reais. Qual é a próxima? Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. Milhões de desigrejados no Brasil, numa manifestação histórica. Impostos para as igrejas já. O Brasil não pode. E bem-vindos, eruditas e eruditos.